Shani Shani Cari Veneti, o senso de dever vêneto. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre um personagem histórico. Eu gosto também de trazer alguns personagens históricos aqui para a gente se aprofundar um pouco mais, né? Esse personagem foi muito importante na história, né, da República de Veneza, na história da política vêneta, que é o Giovanni Correr. Então fiquem no vídeo até o final para vocês aprenderem sobre isso também, tá, pessoal? É importante a gente aprender sobre os personagens porque os personagens nos dão um aprofundamento maior da nossa história. Eu sou Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamare, destinado aí para os vênetos. E é claro, se você não for vêneto, mas tem apreço pela história, pode ficar aqui também sem nenhum problema. E antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal e não deixa de ativar o sino das notificações. Olha só, entre os maiores embaixadores que a República de Veneza já teve, num momento histórico muito delicado, aliás, né, encontramos o senhor Giovanni Correr, que era filho de Angelo Correr. Esse último gozava de excelente reputação dentro da administração vêneta e ostentava também a o cargo, na verdade, né, desculpem, o cargo de capitão em Verona e Treviso. Só que a mãe dele era paduana, tá? Era Paola Valaresso, então, Pádua. Podemos afirmar que a vida de Giovanni esteve ao serviço integral da Sereníssima República de Veneza. Então, durante os 20 anos da sua atividade diplomática, ele não teve nem sequer um minuto de descanso. E a gente vai ver, né, como ocorreu isso, todos esses problemas aqui que ele teve que enfrentar como diplomata também. Todas as embaixadas da época eram importantes, mas só que o Giovanni Correr foi enviado para os estados mais conflitantes, onde era necessário, evidentemente, manter a paz a todo custo, né, o equilíbrio necessário para poder fazer alianças fundamentais no momento em que os turcos, né, os muçulmanos, invadiam a Europa constantemente, né? E assim, poucos soberanos estavam dispostos, na verdade, né? Isso que é a verdade, poucos soberanos daquela época estavam dispostos a ver o perigo, a enfrentar o perigo, né? Porque eles estavam ocupados em guerras ali religiosas e aumentando os territórios dos reinos às custas de outros. Então ele precisava ser, digamos, uma voz ali consciente no meio de todo mundo. Então o Giovanni é enviado também ali para o Ducado de Saboia em 1563, buscando a neutralidade como única solução após a guerra que o duque havia sofrido. Posteriormente enviaram ele também para a França, com o mesmo projeto, né, de restabelecer a paz, e a República de Veneza, na verdade, não queria mais guerras ali naquele momento, porque não suportaria mais guerras naquele momento. Em 1569, ele foi membro do Senado e no mesmo ano o enviaram lá para a Alemanha, onde Correr percebeu que o país estava com sérios, mas seríssimos problemas causados pelo cisma da igreja, né, com o protestantismo. E em 1575 foi então eleito Bailo de Constantinopla, que é praticamente como se fosse um embaixador, né, de Constantinopla, viajando junto com o Jacopo Soranzo como embaixador extraordinário na corte de Murad III. Então, o seu cargo durou até 1577 e o seu sucessor foi Niccolò Barbarigo, também uma grande família aí da nobreza vêneta, Barbarigo. Em 1578, Giovanni foi eleito sábio do Conselho dos Dez, para quem não sabe, era o Senado lá da República de Veneza, importantíssimo o Conselho dos Dez, né? Precisava ser assim muito importante para fazer parte do Conselho dos Dez. Em 1582 recebeu a ordem de reformar a Universidade de Pádua. Então, Giovanni Correr era profundamente católico, mas sabia da importância de permitir o acesso de professores e estudantes estrangeiros à universidade, gozando de uma certa liberdade ali, né? Apesar dele ser católico, enfim, conservador, ele sabia que era importante, pelo menos para a universidade, ter mais pensadores de outros lugares do mundo ali. Ele então foi reeleito como um homem sábio do Conselho dos Dez. E essa foi a trajetória dele, né? Ele viveu num tempo difícil ali de invasões, então ele acabava sendo mandado para todos os lados, né? O Giovanni Correr acabava sendo mandado para todos os lados, os piores lugares onde se tinha muito conflito e que poderia desencadear algo assim de uma gravidade enorme e que sem querer, né,
por exemplo, a República de Veneza poderia ter que agir também nisso. Como eu falei para vocês, a República, não só a República de Veneza, mas muitos outros também, às vezes tinha ali uma atitude de neutralidade, né, com aquelas coisas aquelas guerras, aqueles conflitos que não necessariamente os envolviam assim de imediato, mas depois, quando chegasse o momento, eles precisavam, né? Eles eram chamados a participar também. Na história a gente pode ver que a maior parte dos conflitos não é a República de Veneza que causa, mas sim os outros que causam os conflitos e a República precisa agir. Tá bom? Então o Giovanni Correr teve esse papel fundamental para evitar certos desentendimentos ali, certas confusões e conflitos, para a República não se desgastar mais ainda, né, com certas coisas que não eram necessárias, principalmente entre os cristãos, né, guerras entre cristãos, se a gente já tem guerras contra os muçulmanos. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo, deixa aí seu comentário, se não tem nada para comentar, deixa o emoji do leão. Vren gracia na multi, Strucon. Tchau, tchau.